Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós estamos dando início a mais essa escola bíblica dominical, onde nós estamos aprendendo um pouco mais da palavra do nosso Deus e que Deus esteja abençoando de fato a sua e a vida da sua família nessa manhã. Vamos abrir então nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4 da palavra do nosso Deus. Apocalipse 21, no verso 1 ao 4. E diz assim a palavra do Senhor: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra lida. Nós estamos passando por esse período tão difícil da história. Que Deus esteja guardando a sua vida, a sua família, a saúde de todos. E, de fato, esse texto que acabamos de ler nos traz a esperança de que em breve Jesus Cristo vai voltar. E Ele resgatará a sua igreja. E esse resgate, nesse resgate, melhor dizendo, Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Já não existirá mais dor nem pranto, porque essas primeiras coisas passaram. Então, queridos, que nós nos agarremos nessa esperança e vivamos segundo a vontade do nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós te louvamos porque temos a viva esperança, Deus, de que sim, de fato, dias melhores virão, mas na verdade esses dias virão quando o Senhor voltar e resgatar a sua igreja, onde o Senhor mesmo, conforme a tua palavra nos ensina, vai nos enxugar todas as lágrimas. Já não existirá mais dor nem pranto. Ah, Pai eterno, nós ansiamos por esse dia. Nós desejamos, Senhor, esse dia. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ensine, Pai, a viver uma vida pautada e baseada na Tua palavra, para que nós possamos desfrutar de tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. Permaneça conosco, Pai, ilumina a nossa mente, o nosso coração. Fale conosco através da Tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, existem diversos aniversariantes de vida, de casamento nessa semana. Uma semana cheia de festas. A vida do nosso irmão Daniel Ferraz, do nosso irmão Jadson, da nossa irmã Maria Luísa Oliveira, da nossa irmã Maria de Fátima, da jovem Lara Ribeiro, da nossa irmã Mônica Chagas, aniversariante de casamento, o nosso casal Elcio e Sueli, e as famílias de oração, são as famílias do nosso irmão presbítero Jadir, e a outra família da nossa irmã Jandira. São esses nomes que nós vamos orar durante essa semana e que Deus esteja abençoando aqueles que estão completando mais um ano de vida, de aniversário. Parabéns. Elcio e Suelen também, Deus abençoe, meus parabéns por mais um ano de vida a dois. E todas as famílias de oração, que Deus esteja abençoando, sustentando cada lar, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 21,
Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Evangelho de Lucas, capítulo 21, do verso 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilaço. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. A diferença dessa mulher para aquele povo, para aquelas pessoas que estavam devolvendo as suas ofertas que eram ricas, e aqui a questão, o problema não era a riqueza, e sim as pessoas, ou a atitude dessas pessoas, era uma questão, sabe do quê? Não era simplesmente de devolver uma oferta. Era a questão do sustento, de quem sustentava. O sustento desses ricos, dessas pessoas ricas relatadas no texto, não estava em Deus. Eles tinham uma plena confiança no valor que eles tinham no bolso. Por isso que Jesus Cristo vai dizer assim: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Ou seja, eu não vou dar o que eu deveria porque eu preciso, mas ora, quem sustenta não é Deus? E aí aquela mulher viúva entendeu essa realidade. Opa, se meu sustento vem de Deus, então eu posso aprender a descansar nele. A questão toda aqui é de sustento. Quem sustenta as nossas vidas? É o dinheiro? Ou é o Deus de todo ouro e toda prata? O dízimo é um princípio exatamente desse. Um dos princípios do dízimo é esse. Aprender a dizer e falar que nós somos completamente sustentados por Deus. E é por isso que nós devolvemos nossos dízimos e ofertas. Não porque nós estamos pagando algo a Deus, mas muito pelo contrário. Nós devolvemos nossos dízimos e as nossas ofertas, porque somos gratos a Deus, porque Ele já fez tudo e vem fazendo tudo por cada um de nós. Essa é a realidade. É nisso que nós devemos nos apegar, em Deus, o sustento que somente Ele pode nos dar. Nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Vamos colocar essas pessoas queridas diante de Deus, o nosso dízimo e a nossa oferta, para que haja sustento na casa do Senhor, para que as obras missionárias apoiadas pela Igreja Presbiteriana de Araçás continuem sendo apoiadas pela Igreja Presbiteriana de Araçás. Nós não queremos deixar ninguém de fora, muito pelo contrário. Nós queremos incluir mais para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar então por essas pessoas queridas e também pelos nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai eterno, Deus santo, em nome de Jesus, nós primeiramente queremos colocar as nossas vidas diante da Tua presença. Queremos agradecer pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Queremos agradecer pelo pão diário. Queremos lhe agradecer porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas e o nosso coração diante do Teu altar, inclinados a Ti, Pai, para que o Senhor faça a Tua vontade em nossas vidas e através desses dízimos e ofertas, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, nos guarde, Pai. Nós somos gratos pelo privilégio de poder devolver, Pai, a 10ª parte de tudo que é Teu. Por isso, abençoe esses dízimos e ofertas, Pai.
Pai eterno, também colocamos, Senhor, pessoas queridas em Tuas mãos. Colocamos a vida do Daniel Ferraz, do Jadson, da Maria Luísa, da Maria de Fátima, da Lara, da Mônica, em Tuas mãos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor prolongue os anos de vida de todos eles. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa abençoá-los, livrá-los, guardá-los, Pai, de todo e qualquer mal. E que, em nome de Jesus, o Senhor possa revelar a Tua vontade, Senhor, soberana sobre a vida de cada um deles. Pai eterno, também colocamos o casamento e a vida dos nossos irmãos Elcio e Sueli, o pequeno Enzo também, fruto desta relação. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe, Pai, esta família. Abençoe esse casal tão querido da Tua igreja. Pai eterno, em nome de Jesus, que a Tua boa mão poderosa possa sustentá-los, livrá-los de todo mal durante esses dias. Que, em nome de Jesus, o Senhor possa abençoá-los ricamente, Pai. Pai eterno, também colocamos a vida e a família do presbítero Jardim em Tuas mãos, a sua esposa Silvânia, os seus filhos Jadson e Guilherme. Abençoe Estilara, Pai. Abençoe o casamento deles, o relacionamento com os filhos, com os pais. Pai eterno, que a Tua boa mão possa estar nesse lar, ó Pai, abençoando-os, livrando-os de todo mal, guardando-os deste tempo e deste mundo tenebroso, Pai. E que, em nome de Jesus, o Senhor possa abençoá-los, ó Pai. Pai eterno, também abençoe a nossa irmã Jandira, toda a sua família, seu casamento, seus filhos, suas netas. Pai eterno, em nome de Jesus, livra-os de todo mal. Guarda aquele lar, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Permaneça com todos ali, Pai, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, queridos. Deus abençoe. Hoje nós vamos ter a lição com o nosso presbítero Jadir. Ele estará apresentando a aula desse dia. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família. E até logo mais, às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe. Vamos participar da aula nessa hora.
queridos irmãos. É com muita alegria que nesta manhã desse domingo, o chamado Domingo de Páscoa, nós temos o privilégio de meditar na palavra do Senhor. É com muita alegria então que nós queremos nessa manhã compartilhar com os irmãos sobre o tema Páscoa, o maior milagre da história. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 1 a 8, onde fala da ressurreição de Jesus. Lá em Êxodo, capítulo 12, fala sobre a instituição da Páscoa. Páscoa é uma festa muito importante judaica, é uma das principais das suas festas. Foi instituído por Deus. Deus falou para Moisés para falar ao povo que estava ainda no Egito, na véspera da saída, onde Deus iria libertar o povo da escravidão. Deus falou que o povo deveria pegar um cordeiro, matá-lo, assar sua carne para comer, preparando assim para a saída lá do Egito, para a viagem, e pegar o sangue do cordeiro que foi morto e passar nos umbrais da porta, porque naquela noite o anjo da morte ia passar e ia matar todos os primogênitos lá no Egito. Então Deus falou para que o povo hebreu, o povo judeu, pudesse então passar o sangue do cordeiro, porque o anjo ia passar, e aonde ele visse o sangue nos umbrais da porta, ele não entraria. Então, Páscoa significa passar por cima. E naquela noite, o anjo então entrou lá no Egito, e todos os primogênitos dos filhos do Egito, do povo do Egito, morreram naquela noite. Mas os filhos dos judeus, houve então livramento, porque o sangue visto na porta pelo anjo fazia com que ele não entrasse naquele lar. Então nós vimos ali esse ritual onde tudo isso apontava para Jesus Cristo, que um dia ia derramar o seu sangue lá na cruz do Calvário, para que também nós pudéssemos ser livres da morte, a morte eterna. Naquela noite o povo de Israel então recebeu o livramento, foi o fim da escravidão, e eles no dia seguinte então partiram, e eles tinham então que, durante o passar dos anos, todos os anos, comemorar a Páscoa, para lembrar o dia em que os primogênitos foram poupados as suas vidas e eles receberam a libertação, foram livres da escravidão do Egito. Nós vemos em Marcos, no capítulo 14, que os discípulos prepararam a Páscoa. Jesus, então, ele comia Páscoa, ele fazia parte dessa comemoração, ele e os seus discípulos. E ele, então, no Evangelho de Marcos e nos outros evangelhos também, alguns outros falam a respeito dessa preparação, onde Jesus participou da Páscoa pela última vez. E o interessante é que enquanto ele comia a Páscoa, todo o povo judeu comemorava a Páscoa, os líderes dos judeus
os sacerdotes e Judas, também um discípulo de Jesus, eles faziam um acordo para entregar Jesus, para que Jesus pudesse ser morto. Foi nesse contexto em que Jesus sabia que seria entregue para ser morto. Ele participou da última ceia e nessa comemoração ele instituiu então a Santa Ceia. Ele sabia que ele ia morrer e a partir de então não haveria mais necessidade de comemorar aquela festa judaica, porque Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava sendo entregue para ser morto, ele estava se oferecendo como sacrifício por nós, de uma vez por todas. E aí então Jesus instituiu a ceia e disse que nós deveríamos então, a partir de então, participar dessa Santa Ceia, que simbolizava então a sua entrega na cruz, aonde ele pagou toda a dívida. Então para nós é uma grande alegria por participar da Páscoa que Jesus instituiu, a Santa Ceia, um meio de graça. Nós não comemoramos mais, nós não comemoramos a Páscoa judaica, e sim a ressurreição de Jesus. E nessa manhã então nós queremos ver sobre esse texto que fala sobre a ressurreição de Jesus. Todos os evangelhos falam sobre a morte e ressurreição de Jesus, mas nós escolhemos o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, verso de 1 a 16, onde nós queremos meditar um pouquinho sobre o relato de Marcos a respeito da ressurreição de Jesus. É com muita alegria que nós vamos então participar desse estudo. Esse estudo eu tirei da Safra em Revista, do estudo do segundo trimestre do ano de 2020, e fiz algumas adaptações, mas eu baseei o estudo da Safra em Revista, que muito contribui também para o estudo da Palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por este domingo, onde nós temos o privilégio de estudar a Tua Palavra, e nessa manhã nós queremos meditar nesse texto em que o Senhor Jesus ressuscitou, onde é narrado a ressurreição de Jesus Cristo, que venceu a morte e ressuscitou, e então temos a esperança que também ressuscitaremos, porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, a primícia. E temos fé que também, pela graça do Senhor Jesus, pela misericórdia do Senhor Jesus, também ressuscitaremos e estaremos com Cristo para todos sempre glorificando o seu nome. Muito obrigado, abençoe todos os nossos irmãos, para que nós possamos ter um estudo alegre, feliz, onde nós possamos aprender mais, para que possamos servir ao Senhor com alegria, com gratidão pela misericórdia do Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do verso 1 a 8. Diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram os aromas para irem a embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E
e olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Amém. Que coisa maravilhosa esse texto que fala da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então nós vamos meditar nesse acontecimento que para nós cristãos é uma das melhores notícias que o mundo já ouviu. O maior milagre da história é a ressurreição de Jesus Cristo, né? Ressuscitou dos mortos e vive eternamente. Que coisa maravilhosa, amém, né? Que coisa linda saber que Jesus ressuscitou e vive. Esse milagre se confirma nas palavras do anjo que anunciou às mulheres a boa nova da ressurreição de Jesus, quando ele disse para as mulheres: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Queremos então meditar aqui em 3 fatos, né, que garantem a evidência da ressurreição de Jesus Cristo. A primeira evidência que nós queremos pensar aqui é a pedra removida. Nós vimos aqui no texto que as mulheres tinham tomado uma decisão de ir ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. Nós vemos aquelas dedicadas mulheres que queriam então prestar uma homenagem a Jesus e tomar a decisão de ir ao túmulo. Porém, enquanto elas caminhavam, indo ao túmulo, elas tinham uma preocupação, porque elas sabiam que havia uma grande pedra em frente ao túmulo, e elas não eram capazes de remover aquela pedra. Então elas iam cedo, né, conforme o texto diz, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, e a preocupação delas era: quem nos removerá a pedra do túmulo? Tinha ali um obstáculo, tinha sido colocado ali uma pedra que pudesse garantir que ninguém iria roubar o corpo de Jesus. Tinha sido uma solicitação dos principais judeus, porque eles tinham ouvido falar, né, que Jesus disse que ia ressuscitar, e eles então mandaram que colocasse uma pedra, colocaram soldados para vigiar. E então aquelas mulheres tinham uma preocupação sobre a questão da remoção da pedra. Elas não teriam força suficiente para remover a pedra, para entrar no túmulo. Mas elas foram surpreendidas quando chegaram ao túmulo. A pedra estava removida, estava aberto então o acesso ao túmulo, aonde tinha sido colocado o corpo de Jesus.
Então a pedra removida é como se fosse a porta do sepulcro removida. A casa da morte, onde estava fortemente protegido por uma grande pedra, ela foi removida e Cristo saiu vivo, vitorioso e glorioso. A pedra do túmulo foi removida, não simplesmente aberta, mas não há mais porta para abrir. A morte foi vencida. A pedra então foi arrancada de lá, não foi só aberta, né? A porta, não foi uma porta aberta, mas foi arrancada. Agora havia um livre acesso ao túmulo e Jesus então não estava mais lá. Jesus tinha ressuscitado. Jesus arrancou o sofrimento da morte e venceu sobre ela. A morte não é o fim da nossa existência. A sexta-feira da paixão não é o fim da tragédia. Cristo ressuscitou. Lembra da expressão de Paulo lá em 1 Coríntios 15, versos 55 a 57, onde ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Então Cristo ressuscitou. Aleluia! Que grande alegria, né? Então nós construímos a nossa vida sobre o fundamento da pedra removida. A ressurreição de Cristo é a pedra angular da fé, a coluna mestre do cristianismo. Nosso Redentor não está no túmulo. E nós vemos então vários textos. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Então somos tidos por falsas testemunhas de Deus e ainda permanecemos em nossos pecados. Os que dormem em Cristo pereceram e somos os mais infelizes de todos os homens. Lembra, queridos, então que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé não nos levaria a lugar nenhum. Mas que coisa linda, maravilhosa é que Cristo, ele ressuscitou. Então nós também temos esperança que a nossa fé não é em vão. Nós cremos em Deus que ressuscitou o seu Filho Jesus e que também nos ressuscitará. Então nós vimos que essa evidência da ressurreição de Jesus, a primeira evidência é a pedra removida. A segunda evidência que nós vemos nesse texto, que está no verso 5 e 6, é o testemunho angelical. Veja bem, quando Jesus nasceu, os anjos foram lá aos pastores e anunciaram o nascimento de Jesus. A Bíblia fala que os anjos cantavam alegremente, que os anjos anunciavam com alegria o nascimento do Salvador. Agora, na morte de Jesus, nós vemos também, mais uma vez, o anjo dando testemunho da ressurreição de Jesus. O anjo vestido de branco faz uma bela pregação sentado ao lado direito do túmulo, enquanto os guardas estão como se estivessem mortos, conforme Mateus 28:4, fala que quando o anjo desceu houve um terremoto e aqueles que estavam lá para garantir que a pedra não fosse removida, que ninguém tirasse o corpo de Jesus do túmulo, eles ficaram como mortos. E o anjo
agora está lá altivo, proclamando, né, para aquelas mulheres que Jesus não está mais no túmulo. O túmulo foi aberto de dentro para fora. A ressurreição de Jesus é uma obra do próprio Deus Pai. Foi o próprio Deus Pai que ressuscitou a Jesus Cristo. Paulo nos assegura que Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder, conforme 1 Coríntios 6,14. Né? Tem muitos versos na Bíblia onde fala, né, que Deus ressuscitou o seu Filho Jesus e também nos ressuscitará. Pedro também, discursando no templo, dirigiu-se ao povo dizendo: mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, conforme o livro de Atos, verso 3,15. Perante o Sinédrio, Pedro também, cheio do Espírito Santo, lhe disse: tomai conhecimento, vós todos e de todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificar, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Conforme Atos 4,10, está falando quando o coxo foi curado lá na porta do templo, né? Então Pedro fala que Jesus, em nome de Jesus, que tinha ressuscitado dentre os mortos, foi no nome de Jesus que aquele homem tinha sido curado. Existem vários outros textos, os irmãos podem ler, Romanos 4, 24, 8, 11, Romanos 10, verso 9, 1 Coríntios 15, 15, 2 Coríntios 4, 14, 1 Pedro 1, 21. Tem vários textos, então, que fala da ressurreição de Jesus, falando que Deus ressuscitou a Jesus, seu Filho, e que nós também seremos ressuscitados. Então nós vemos aqui a segunda evidência da ressurreição de Jesus, o testemunho dos anjos. A Bíblia fala que os anjos gostariam de anunciar as boas novas, e em algumas oportunidades eles tiveram o privilégio. Nós vimos aqui pelo menos duas oportunidades: no nascimento de Jesus e na ressurreição de Jesus. O anjo pôde falar àquelas mulheres que Jesus havia anunciado. O anjo foi capaz de dar então aquela maravilhosa notícia da ressurreição de Jesus. Uma terceira evidência da ressurreição de Jesus está no verso 6, que o túmulo vazio. Nós vamos ver aqui então que a primeira evidência era a remoção da pedra, o segundo, o testemunho do anjo, e a terceira evidência aqui da ressurreição de Jesus, o túmulo vazio. Jesus não estava mais lá. As mulheres foram as primeiras a descobrir o túmulo vazio e a receber as boas novas de ressurreição. Olha só, aquelas mulheres dedicadas, prontas, dispostas, tiveram esse grande privilégio de ver os anjos, de ver Jesus, de ser as primeiras a saber que o túmulo estava vazio, que Jesus não estava mais morto, Jesus não estava mais na sepultura. E olha que era um tempo, né, em que as mulheres eram discriminadas, rebaixadas e humilhadas. Vemos a importância
e a valorização que Jesus lhe dava. Elas foram as grandes heroínas no relato dos 4 evangelistas. Veja bem, enquanto os discípulos de Cristo se escondiam, elas se manifestam, elas vão ao túmulo. Enquanto eles fogem, elas aparecem. Enquanto eles estão trancados em 4 paredes, elas estão subindo o Gólgota, descendo a tumba, vendo anjos, contemplando o Cristo ressurreto e correndo para anunciar. Então veja bem que coisa extraordinária. Nós devemos então, irmãos, aprendermos, inspirarmos com amor, a devoção dessas mulheres, como elas demonstravam amor por Cristo Jesus, a sua devoção, e por causa desse cuidado, por causa dessa atividade de estar prontas, elas tiveram esse grande privilégio, então, de ver e ouvir o testemunho do anjo, o próprio Cristo. Elas entraram no túmulo e viram o lugar vazio. A Bíblia diz então que Pedro correu, quando elas falaram para Pedro, ele correu ao sepulcro, ao ser informado sobre a ressurreição de Cristo. E baixando-se, nada viu senão os lençóis de linho. Então Pedro não teve esse privilégio de ver o anjo, de ver a Cristo naquele momento. Apenas ele viu os lençóis de linho. E ele então retira-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Os judeus, os líderes judeus, subornaram os soldados, dando-lhe altas somas de dinheiro para espalhar uma mentira, afirmando que os discípulos haviam roubado o corpo de Cristo, conforme Mateus 28, de 11 a 15. Na mesma ocasião que Jesus deu aos seus discípulos a grande comissão, o diabo também enviou seus mensageiros para anunciar uma mentira. Enquanto o Senhor constrói uma verdade, o diabo levanta uma mentira. A boa nova do túmulo vazio revela um novo começo, cheio de perdão, esperança e restauração. Aqueles homens covardes e medrosos, Jesus os chama de irmãos, conforme João 20, verso 17. Outros que vergonhosamente fugiram e certamente não se sentiam mais discípulos, o anjo reafirma que Jesus os considera como discípulos. Marcos 16, verso 7. Pedro, que negou Jesus com juramentos e praguejando, agora recebe uma distinção especial. Então nós vemos, queridos, que a boa nova do túmulo vazio revela então um novo começo, cheio de perdão. Aqueles homens amedrontados, que estavam escondidos, mesmo assim Jesus tinha uma missão para eles. Então Deus é amor e Ele é misericordioso, ainda que sejamos medrosos. Deus nos comissiona, nos privilegia, dando-nos oportunidade para que nós possamos anunciar essa extraordinária mensagem, o maior milagre da história, que é a ressurreição de Jesus Cristo, e que todos aqueles que nele crê também ressuscitarão para a vida eterna, estarão com Cristo para todo sempre. Que mensagem maravilhosa que esse texto nos traz, da ressurreição de Jesus. E lendo outras passagens na Bíblia, fala então que também os seus discípulos, todos aqueles que nele crê,
mesmo que tendo negado a Jesus, como Pedro negou, mesmo sendo medroso, então Deus reveste, muda a história, e aqueles homens, eles, a partir do momento que Jesus lhes dá a comissão, né, dá as ordens para que eles fossem os pregadores, eles agora eram perdoados, revestidos do Espírito Santo de Deus, eles então saem para o mundo afora pregando o Evangelho. Queridos irmãos, a Páscoa é o maior milagre da história, porque Jesus Cristo venceu a morte. Com a pedra removida, o testemunho angelical e o túmulo vazio, evidenciemos a ressurreição de Cristo. A sua ressurreição nos coloca no caminho para a redenção que será consumado no último dia. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, conforme 1 Coríntios 15, verso 20. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos agradecer a Deus por mais uma celebração da Páscoa e pelo maior milagre da história, que ela é para nós por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Então nós não comemoramos a Páscoa judaica, mas com muito mais entusiasmo, com muita alegria, nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. E ele então ordenou naquela última Páscoa que ele participou, ele instituiu ali a ceia do Senhor, que é um meio de graça, que nós temos o privilégio de participar. Quando nós participamos, nós somos, não só lembramos da morte de Jesus, mas nós somos agraciados, somos abençoados, somos fortalecidos na fé, porque foi algo que Cristo instituiu. Então nós podemos comemorar essa Páscoa, que é o Jesus Cristo ressuscitando, o maior milagre da história. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa cuidar de cada um de nós. Nesses dias de luta, de pandemia, de muitas mortes, de muito sofrimento, nós podemos nos alegrar, porque ainda que morramos, se morremos em Cristo, nós ressuscitaremos. Que você possa se alegrar pelo fato de Cristo ter morrido por nós, mas muito especialmente ter ressuscitado, sendo ele a primícia dos que morreram, ressuscitou. Também todos nós que cremos no Senhor Jesus ressuscitaremos e estaremos com ele para todo sempre. Amém. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ela alegra os nossos corações, ela nos testifica, nos ensina, nos mostra, falando da ressurreição de Jesus, que venceu a morte, e que pela graça e misericórdia do Senhor nós também ressuscitaremos, venceremos a morte e estaremos eternamente com o Senhor em gozo. Muito obrigado, no santo nome de Jesus. Abençoe a todos os nossos irmãos, que mesmo que aqueles que estão passando por sofrimento, por lutas, que o Senhor possa estar consolando nesse dia, para a honra e glória do santo nome de Jesus. Amém.